Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabrantini, aqui no canal todas as semanas tem dicas e informações e aí eu vou dividindo com vocês as minhas experiências e me surgiu muitas perguntas relacionadas a isso daqui, que é sobre casas em ruínas, casas que estão para ser demolidas em terrenos por valores muito bons. A gente consegue encontrar, inclusive já fiz alguns stories quando eu passeio, quando eu vou para alguns lugares, sobre os valores de alguns lugares que a gente encontra, mas que tá ali naquelas condições. E eu quero dar o meu ponto de vista para vocês sobre essa questão que a gente consegue encontrar aqui, sim, muitos, né? Não é poucos, são muitos. Por quê? Existe aquela cultura daqui de Portugal de que os pais costumam fazer construções muito grandes de casas, ou no mesmo terreno constrói algumas outras casas, enfim. Quando os pais morrem, fica aquela guerra entre os filhos e muitos filhos não estão nem aí. Então eles acabam colocando assim a preço de banana mesmo para poder se livrar daquilo. Só que são condições de casa que muitas vezes não estão habitáveis. Então, o que eu quero colocar para vocês pensarem quando vocês forem pesquisar a respeito desse assunto, porque se vocês jogarem, por exemplo, no Marketplace do Facebook, vocês vão ver muitas casas em ruínas. Primeira coisa, prestar atenção, porque muitas vezes tem lá uma construçãozinha, porém, contudo, ela não é para moradia, né? Ela é para você, era um lugar em que a pessoa guardava algum tipo de ferramenta, guardava materiais para poder fazer algum tipo de plantio no lugar. Então é bom que vocês fiquem espertos, porque muitas vezes chama sim a atenção a questão do valor, o tamanho do terreno, e aí você vê uma construçãozinha que você pensa, poxa, dali dá para eu puxar uma casinha, dá para eu ir aumentando, fazendo alguma coisa, mas que depois você vai descobrir que ela não é apta a residencial, a parte residencial, né? É só para plantio. Então tem essa questão que vocês precisam pesquisar e ficar espertos quando forem procurar com os agentes imobiliários. E a segunda coisa que eu quero alertar vocês é que quando você pensa em fazer um investimento, você tem uma grana legal daí do Brasil e você está pensando em vir para Portugal para poder comprar algo e ter seu. Ah, eu quero um terreno, não quero um apartamento, eu quero um lugar que eu possa estar construindo. Pense no seguinte, a gente tem a questão do custo, porque você vai conseguir encontra sim, gente, terrenos com casinhas de 10 mil euros, 15 mil euros, que são grandes até, mas muitas delas estão num estado de ruína que você não consegue habitar. Então, talvez não seja tão vantajoso pelo fato de que você tem que fazer toda a demolição da casa, tem um custo, né, para você poder fazer a demolição do resto da casa e os entulhos, você tem que pagar para poder retirar aquele entulho. E fora que você precisa, antes de tudo, ver a questão na Câmara, a liberação do espaço, aonde que você pode estar construindo, qual é o espaço que é liberado, então tem toda uma questão aí, não é só você chegar e falar, eu vou derrubar e vou construir o que eu quiser, do tamanho que eu quiser. Não funciona assim, tá? Eu vou estar deixando para vocês o link na descrição do vídeo do Oliveira Imóveis, que para quem tiver dúvidas, você pode até contactar o Giovanni para poder ele ser mais específico e falar com mais detalhes, coisas que eu não consigo explicar para vocês, que tá sendo mais num grosso assim, mas é que eu quero que vocês compreendam algumas situações na hora de pesquisar. Então vocês têm essa situação do custo de comprar, pô, legal, comprei por 10 mil euros ali, tem uma casinha, eu vou derrubar, eu vou mandar embora, tá? Você tem essa grana, já consultou ali a Câmara, o espaço que você pode construir aonde você pode, você concordou, tá tudo certo. Você tem grana para tudo isso. Agora é hora de levantar a casa. O que a gente... Isso por experiência própria e relatos de muita gente daqui, que é em relação ao trabalho manual mesmo, né? O pedreiro, azulejista, esse tipo de... Gente, o trabalho aqui é extremamente... Eu tenho muita dificuldade e eu já recebi relatos, inclusive eu falando sobre os pedreiros, as dificuldades que nós tivemos aqui na hora de remodelar o nosso apartamento. Se vocês forem entrar lá nos comentários, tem comentários de gente falando que desistiu, vendeu o terreno porque não conseguia encontrar profissionais com compromisso. E aí você tem a outra parte, que é você contratar uma empresa
presa para poder fazer tudo para você. Então você tem que pensar nas duas questões, né? Porque ali é um peso. Ou você vai tentar fazer com os profissionais que você encontrar por indicação, né? Porque muitas vezes, mesmo sendo indicação, eles dão muito trabalho, começam um serviço, não termina, cobra valores absurdos. Eles acham que porque a gente é imigrante, a gente não tem noção de valor, que a gente não pesquisa. E muito engano por parte deles, porque a gente pesquisa muito antes de fazer a contratação de serviço. Então, muitos, assim, na hora de dar o preço, eles dão tipo 3, 4 vezes a mais, porque acham que a gente é meio assim, não tem noção de nada. E muitas vezes também iniciam um serviço e não terminam. E aí o outro, né, profissional não quer pôr a mão naquele serviço que o outro fez, porque ele viu alguma coisinha errada, eu não faria assim, eu faria assado, eu colocaria assim, não colocaria assado, agora desse jeito a gente vai ter que quebrar tudo e fazer tudo de novo. Então rola umas coisas assim, gente, que eu acho que faz a gente ter a cabeça assim, explodir a cabeça na hora de que você precisa, você não sabe fazer. Tem coisas que a gente consegue fazer, uma pintura, você consegue fazer uma parte elétrica ou alguma coisa, mas na hora de construir mesmo, você precisa de um profissional que entenda do que ele está fazendo, né? Então essa é a dificuldade. Eu tive muitos relatos de pessoas que desistiram até do terreno, venderam do jeito que estava, porque realmente não foi para frente. E aí você tem o outro lado, que é a questão de empresas, né? Que são grandes ali, que ele pode construir do jeito que você quiser, da forma que você quiser, do tamanho que você quiser. E aí isso vai depender do seu bolso. Na minha cabeça, meu ponto de vista, eu penso, se eu tiver no Brasil e tiver uma grana legal para poder investir, eu já procuraria algo tá, gente? Tem muita gente que fala, mas eu queria que fizesse tudo do meu jeitinho, que tivesse tudo o meu toque. Aí eu acho que é uma questão de você sim correr atrás do seu sonho, das suas vontades. Se você tem grana para isso, eu acho que super compensa. E é principalmente você tenha aquela grana para poder pagar uma empresa e fazer tudo certinho do jeito que você quer. Mas na minha cabeça, eu pensaria em ter algo meu. Eu não quero um apartamento, então eu vou procurar algo pronto já. Principalmente se você tem uma grana legal, principalmente isso. Se você tem uma grana legal, dá para você poder fazer até um financiamento do Brasil, ou da onde você estiver, né? Isso também você pode tirar dúvida com o Giovanni lá da Oliveira Imóveis, que ele vai ser mais específico com vocês em relação a termos e regras e tudo mais. Mas existe essa possibilidade. Ou mesmo você chegar, alugar por alguns meses, tá? E ter essa grana, né, ali para você poder, de repente, até pagar à vista. Não sei quais as condições de vocês, mas eu acho que é legal você chegar e poder pesquisar alguma coisa já pronta, porque para construir do zero, a não ser que seja algum tipo de investimento. E aí tem um outro ponto de vista, que se você tiver um terreno que tem ali uma construçãozinha, você quiser agregar algo para poder vender futuramente, legal. Mas eu acho que para você morar de primeira, para construir, você vai ter dor de cabeça. Pesquise bastante a respeito, tá? Eu acho que esse é o meu ponto de vista. Tem gente que construiu uma casa inteira e deu super certo, mas não é a maioria, gente. A maioria desses 100% aí, eu posso te afirmar que 80%, 90% tiveram muita dor de cabeça com profissionais incompetentes e profissionais que largaram tudo pela metade e aí tiveram todo aquele problema que eu já relatei para vocês. Isso também por experiência própria daqui do apartamento, que não é um apartamento imenso, é um apartamento só de 100 metros quadrados. A gente só colocou o piso e colocamos ali, nós nem fizemos o segundo banheiro, já teve o tour para vocês, então eu já relatei lá, para quem tiver curiosidade, saiu o tour do meu apartamento mostrando cada cantinho e o que a gente ainda precisa fazer para poder reformar e para vocês terem noção do quanto nós gastamos para poder fazer a remodelagem deste apartamento, tá bem? Não foi fácil, gente. A gente pastou com muita gente aqui, foi bem difícil. E a única pessoa que deu certo aqui pra gente, ele é tão compromissado que ele tem muitos clientes. Então é difícil que ele tenha um tempinho na agenda dele. É sempre assim, quando a pessoa é muito boa, todo mundo quer. E aí fica difícil você conseguir arrumar ali um jeitinho para poder trazer a pessoa para poder fazer o trabalho que você quer. Então a gente tá de molho ali naquele banheiro, que a gente vai deixar mais pra frente, porque a gente quer que aquela pessoa
faça, que é a mesma pessoa que fez o nosso banheiro que tem o chuveiro, né? É ele que a gente quer, a gente não quer mais nenhuma outra pessoa, porque a gente já teve muita dor de cabeça e isso é muito complicado. Bem, família, eu espero que eu tenha clareado um pouquinho da ideia de vocês, para vocês pesquisarem bastante, focarem, né, em algumas informações, tá bem? Tiver alguma dúvida, não tenham problemas em conversar com o Giovanni ou com alguém da equipe dele, da Oliveira Imóveis. Se você tem esse interesse, eu acho que vale a pena. Combinado? É isso, família. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima.